O bom gerenciamento consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. Olá, o tema dessa nossa aula será a análise ambiental e as suas implicações para o gerenciamento. A importância da análise ambiental para a elaboração de estratégias empresariais de sucesso tem sido ponto fundamental para qualquer tipo de empreendimento. Para que isso possa ocorrer, é preciso diagnosticar as dimensões da quantidade e da qualidade dos elementos externos a uma empresa, bem como a variabilidade destes elementos e o impacto que esta variação pode causar dentro de uma empresa. O ambiente empresarial é tomado como um conjunto de fatores a serem considerados para o gerenciamento das operações de uma determinada empresa. Historicamente, verifica-se que a importância das tarefas, da estrutura e do comportamento das pessoas, juntamente com a existência de um conjunto de normas e de regulamentos, foram, de forma significativa, os elementos balizadores, norteadores para uma administração eficiente e eficaz. Entretanto, somente a análise destes elementos não se mostrou uma atitude suficientemente capaz de nortear, de balizar a ação gerencial que tem sido discutida na atualidade. Contemporaneamente, é sabido que os elementos que compõem o ambiente externo de uma empresa são extremamente significativos para a elaboração das estratégias gerenciais, já que a sobrevivência dos negócios está, de fato, atrelada à sua capacidade de constituir estratégias de curto, de médio e de longo prazo. Dessa maneira, é imprescindível ao bom gestor o conhecimento acerca do ambiente em que a empresa está inserida, para que, desta forma, possa, a partir desta visão e deste conhecimento, operacionalizar os recursos empresariais e que estes sejam utilizados obedecendo os critérios de eficiência, de eficácia e de sustentabilidade. É bem verdade que os elementos tarefa, estrutura, normas, regulamentos e comportamento foram extremamente significativos para que a ciência da administração pudesse alcançar o patamar que hoje pretende alcançar dentre todas as demais ciências. Mas também é verdade que esses elementos, tomados em conjunto ou separadamente, não conseguem apontar soluções viáveis para o gerenciamento na atualidade. Precisamos, portanto, conhecer o ambiente externo da empresa. A percepção de que o conhecimento do ambiente externo à empresa é importante para um gerenciamento de excelência é relativamente novo na ciência da administração. Por volta da década de 60, inúmeros autores começaram a pontuar que os elementos externos às organizações influenciam e são influenciados pelas próprias ações que se desenvolvem dentro das firmas. Foi através da abordagem sistêmica da administração que esta percepção começou a ser desenvolvida. A abordagem sistêmica da administração mostra que o conhecimento do ambiente deve ser feito não tendo somente uma certa percepção do que ali acontece. É preciso que se analise a dinâmica dos fatores externos em relação ao negócio e também como a própria natureza destes elementos em relação a determinadas atividades que acontecem de maneira generalizada em todas as áreas de uma certa região, localidade, de um certo país, um continente ou mesmo o mundo inteiro.
Dessa forma, tem-se a divisão da análise ambiental externa em dois fragmentos. O primeiro, denominado ambiente geral ou macroambiente, e o segundo, chamado de ambiente-tarefa. O ambiente geral ou macroambiente é aquele que envolve não somente um determinado tipo de negócio, mas todos os tipos de organização em uma determinada área geopolítica. É denominado o pano de fundo de uma certa região e que afeta indiretamente todos os tipos de negócio que estão compreendidos nesta mesma região. Esse ambiente geral é composto pelos elementos de ação indireta, também chamado de variáveis ou comumente denominados de shareholders. Influenciam indiretamente nos negócios e, portanto, os mais importantes são o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente tecnológico, o ambiente social e o próprio meio ambiente. A maneira pela qual esses fatores de ação indireta influenciam nos negócios é extremamente variada e, portanto, de difícil diagnóstico ou mesmo difícil uma previsão assertiva. Sabe-se somente que são fatores a ser considerados na elaboração de qualquer tipo de estratégia empresarial, que não podem ser desconsiderados em nenhuma hipótese e que influenciam indiretamente nos empreendimentos. As variáveis que influenciam de forma indireta mostram a maneira pela qual se comporta determinado ambiente. E isso irá espelhar duas certas circunstâncias para a análise empresarial: a circunstância da estabilidade ou a circunstância da instabilidade. Tanto uma quanto a outra irão estar constituindo o que denomina-se a dimensão estável ou instável em um ambiente. A estabilidade percebida entre estes elementos denota a possibilidade de elaboração de estratégias de longo prazo e que possam ser mantidas em um horizonte onde grandes ou abruptas mudanças podem ser visualizadas, sendo que, desta forma, haverá condições em se construir uma trajetória para o desenvolvimento do empreendimento e que estas condições possibilitarão possíveis acertos na estratégia. Já quando se considera o ambiente geral como uma situação de alto grau de instabilidade, as estratégias poderão ser elaboradas na tentativa com o intuito de conciliar as transformações externas às condições do negócio. E aí, tanto os possíveis acertos de trajetória, quanto mesmo a possível mudança de trajetória poderá ser traçada. Tem-se, dessa forma, o relacionamento empresarial com a dinâmica dos elementos do ambiente externo. Independentemente do grau de estabilidade, ou melhor dizendo, do grau de instabilidade, a análise do macroambiente deve ser uma tarefa cotidiana de cada gestor. Os gestores normalmente não têm capacidade nem conhecimento suficiente para poder realizar um diagnóstico assertivo sobre a economia do país, sobre a política, a tecnologia, as variações sociais ou mesmo ambientais de uma região bastante ampla em um país. O que ocorre é que os administradores possuem um sentimento, têm uma percepção ou mesmo uma visão daquilo que pode acontecer em determinada situação. A certeza desses elementos e de como está o grau de estabilidade ou de instabilidade ainda é uma grande incógnita para os gestores. E é pensando nesta dificuldade
que o ambiente de uma empresa também é dividido em ambiente-tarefa. O ambiente-tarefa, em contraposição ao ambiente geral, é aquele ambiente próximo e imediato à empresa e que, por obedecer a esta condição, influencia e sofre influência direta nos negócios empresariais quando estes almejam algum objetivo pré-estabelecido. O ambiente-tarefa dá influência direta sobre os negócios de uma empresa. E ele é composto pelos elementos de ação direta, que também são normalmente conhecidos na bibliografia por stakeholders externos. Os elementos de ação direta ou stakeholders externos são outros tipos de empreendimentos ou outros fatores cuja inexistência iria, consequentemente, impedir a existência da própria empresa em análise. Como exemplo de stakeholders externos, pode-se citar os fornecedores, os clientes, os concorrentes, o próprio governo, as entidades reguladoras, a mídia, os terceirizados ou os parceiros de uma empresa. A análise da quantidade e da variedade dos elementos que compõem o ambiente-tarefa de uma empresa se refere à heterogeneidade ou ao número e dessemelhança dos elementos externos que estão relacionados às operações de uma empresa. Exposto dessa forma, a composição do ambiente-tarefa é de suma importância para a elaboração das estratégias empresariais, pois somente através do conhecimento acerca deste fragmento ambiental é que o gestor terá condições de verificar quais situações se espelham como sendo ameaçadoras para o seu negócio, como também quais serão os momentos mais oportunos para o desenvolvimento de seus objetivos. Conhecer a dinâmica, conhecer o funcionamento destes elementos e saber como e quando a sua influência pode ser considerada como algo positivo ou negativo para o empreendimento é uma prerrogativa que facultará ao gestor a possibilidade de realização de ações gerenciais eficientes sob o ponto de vista da utilização de recursos que possui, incluindo aí o estabelecimento de uma relação mais próxima e mais contratual dos stakeholders externos, pois através desse método poderá captar informações corretas acerca das suas ações. A análise do comportamento e da quantidade de elementos de ação direta que uma determinada empresa possui aponta para a dimensão da simplicidade ou da complexidade com que as ações empresariais devem ser desenvolvidas. A dimensão simples ou complexa significa que as ações organizacionais podem ou não ser mantidas no curso de ação desejado, já que se sabe que os recursos que uma empresa possui não são infinitos e devem ser administrados de forma absolutamente eficiente, ou seja, sem nenhum desperdício. Tanto o eixo da simplicidade e da complexidade, quanto o eixo da estabilidade ou da instabilidade, apontam para a necessidade urgente de análise ambiental. No quadro Grandes Administradores, iremos apresentar a história e a trajetória do empreendedor Abílio Diniz, que por ter um amplo conhecimento a respeito do ambiente em que sua empresa está inserida, consegue mantê-la em patamares de concorrência nunca antes vistos no Brasil. Abílio Diniz nasceu em São Paulo. Em 1958, seu pai inaugurou o primeiro supermercado Pão de Açúcar.
Mais tarde, assumiu a gerência de vendas do Grupo Pão de Açúcar, que se expandia rapidamente. Sua administração levou o grupo a tornar-se um dos maiores conglomerados do Brasil. Os problemas começaram nos anos 80, com uma grave crise financeira. Para dar a volta por cima, o empresário vendeu imóveis, tomou empréstimos e extinguiu braços do Pão de Açúcar, como os supermercados Jumbo e Minibox. A seguir passou a oferecer promoções irresistíveis. Deu certo. Hoje o grupo conta com 70 mil funcionários e um faturamento anual de mais de 13 bilhões de reais. Aos poucos, o Grupo Pão de Açúcar foi incorporando alguns concorrentes. A história de Abílio Diniz e a trajetória do Grupo Pão de Açúcar se apresentam como um caso de sucesso para todos os gestores. Primordialmente, é uma empresa, uma corporação que não para de analisar o ambiente que está inserida. Consegue atender os seus clientes, oferecendo produtos e serviços de acordo com o que precisam, conseguem atender às demandas dos seus fornecedores e conseguem, inclusive, reagir a tempo às ações de seus concorrentes. A análise e o diagnóstico ambiental mostram que, de fato, as ações de sucesso só podem ser desenvolvidas a partir do momento em que se conhece todo o ambiente em que está se pisando. As empresas que se prezam em fazer este tipo de atividade, que se prezam a desenvolver um método contínuo de análise ambiental, com certeza poderão almejar melhores resultados. Contudo, existe um fator que impede que, de fato, estas ações possam ser desenvolvidas, isto é, que o conhecimento pleno, ou pelo menos o amplo conhecimento sobre o ambiente, possa ser desenvolvido. A grande questão é a incerteza ambiental. Dados todos os passos, todas as etapas para uma análise ambiental, é necessário informar ao gestor sobre os motivos pelos quais se torna tão importante que esta análise seja realizada. Não somente pelo intuito de formação de estratégias, como também para minimizar os impactos negativos de uma determinada estratégia mal elaborada, o que se tem notícia é que a análise ambiental bem realizada proporciona ao tomador de decisão o acesso às informações que sem ela, ou seja, sem esta análise, não haveria como decidir acerca do futuro do empreendimento. É, portanto, como interesse de maximizar o acesso e o tratamento às informações que a análise ambiental se torna indiscutível. A grande questão que está em pauta é aquela que supõe ser a informação um recurso necessário à sobrevivência das empresas, muito mais importante do que se supunha ser em um passado relativamente recente, cerca de 40, 45 anos atrás. Ou seja, informação é um recurso organizacional. Logo após ter elaborado estratégias para a sobrevivência ou mesmo para a manutenção dos negócios, o que se espera de um bom gestor é que ele seja capaz de tomar boas decisões no sentido de operacionalizar todas as ações que estão presumidas nessa estratégia. Isto é, toda e qualquer estratégia pressupõe a colocação de um plano operacional em andamento para que o objetivo possa ser alcançado. Contudo, para que as decisões sejam assertivas, é preciso que o gestor tenha acesso às informações e que estas possam receber uma filtragem e um tratamento adequado, a fim de que sejam plenamente capazes de balizar,
de orientar os recursos disponibilizados dentro de uma firma. Em linhas gerais, o acesso e a capacidade de utilizar adequadamente as informações disponibilizadas proporcionam ao gestor a redução do seu grau de incerteza. A incerteza organizacional é a situação em que determinada pessoa se encontra uma vez que não possui informações necessárias e suficientes para a tomada de decisão. Ou seja, quanto menor a quantidade de informações que uma pessoa tem, maior será a probabilidade de que esta pessoa tome uma decisão equivocada. O sentido contrário pressupõe um maior grau de certeza e, portanto, maior a probabilidade de decisões corretas. Uma vez que é impossível que os administradores saibam de tudo que envolve uma certa situação empresarial, dado o caráter multivariado que as situações atualmente se apresentam, a análise ambiental pauta-se na incerteza como forma de obter cada vez mais informações com o intuito de diminuir a possibilidade de ocorrência de decisões equivocadas. Dito dessa forma, temos o entrecruzamento das duas dimensões de coleta de informações. A dimensão estável e instável, que se refere aos shareholders, e a dimensão simples e complexa, que se refere aos stakeholders externos. Em linhas gerais, a correlação obtida entre estas duas dimensões apresenta-se no quadro que se segue. Este primeiro quadro apresenta uma situação onde há um grau muito baixo de incerteza. É onde se cruza a estabilidade com a simplicidade. Nesta situação, temos um pequeno número de elementos, ou os elementos são bastante semelhantes entre si, e eles se modificam ao longo do horizonte com pouca frequência, possibilitando uma visualização maior de todas as estratégias. Este tipo de grau de incerteza mostra que existem poucos stakeholders externos que afetam ou que são afetados pela empresa e que, numa macroanálise ambiental, que os shareholders, ou os elementos de ação indireta, mostram que, de fato, existe uma pouca variação nas suas atitudes. Numa segunda situação, iremos ter o cruzamento do eixo da complexidade com a estabilidade, apresentando um quadro ou um cenário onde há um grau de incerteza moderada baixa. Essa incerteza moderada baixa é resultado do cruzamento do eixo da complexidade com o eixo da estabilidade, ou seja, aumenta-se a quantidade de elementos externos, ou estes não são semelhantes, e os elementos externos modificam-se ainda de forma compassada, de maneira com que há possibilidade de fazer algumas previsões. Temos nesse sentido que o grau de incerteza moderada baixa demanda do gestor uma análise um pouco mais apurada a respeito do comportamento dos stakeholders externos. E dessa forma, é imprescindível que ele elabore planos de ação a fim de conter qualquer tipo de movimento mais abrupto, mais inesperado por parte de seus stakeholders externos. Ainda seguindo essa linha proposta pela análise do grau de incerteza, quando temos o eixo da simplicidade entrecruzando o eixo da instabilidade, vamos ter um grau de incerteza moderada alta. Ou seja, os elementos externos, os stakeholders externos, ainda são poucos e são semelhantes entre si. Porém, os elementos externos, shareholders, já se modificam com bastante frequência e, portanto, a possibilidade de realização de previsões
fica extremamente minimizada. Esta situação aponta que o gestor precisa conhecer um pouco mais da sociedade, da tecnologia, das tendências econômicas, políticas e ambientais de uma certa região que precisa realizar negócio. A ideia de que os stakeholders externos variam pouco ou são semelhantes entre si apresenta-se como uma forma que a empresa desenvolveu para realizar negociações, para realizar estudos e realizar pesquisas frente a todos os stakeholders externos. A quarta situação de análise do grau de incerteza é quando existe uma situação em que o eixo da complexidade encontra-se com o eixo da instabilidade. Esta é a situação onde a maior parte das empresas do mundo inteiro se encontra. Tudo tende a ficar instável, a economia afetando a política, as duas, por sua vez, afetando a sociedade, que reage de maneira com que a tecnologia e o meio ambiente também se afetem. O mesmo movimento é percebido em relação aos stakeholders externos. A partir do momento em que os clientes demandam determinados produtos ou serviços, é preciso que toda a cadeia de fornecimento seja modificada. É preciso, inclusive, que os concorrentes alterem as suas estratégias, que as entidades reguladoras proporcionem novas leis e novos regulamentos para o gerenciamento das firmas. O eixo da complexidade mostra que, de fato, existem dificuldades no gerenciamento operacional, cotidiano, bem como dificuldades ou obstáculos são encontrados para conhecimento de um ambiente todo em que a empresa está inserida, do macroambiente. Se todas as empresas, se todos os negócios caminham para um alto grau de incerteza, a única certeza que nós temos é que falta-lhes informação. É preciso, portanto, que todos os gestores saibam onde existem informações e consigam recolhê-las de forma adequada para o alcance dos seus objetivos. Para complementar o assunto desta aula, recomendo a leitura do livro de administração do James Stoner e do Edward Freeman, da editora LTC. Recomendo também a leitura do livro Administração, do Geraldo Caravantes, da Cláudia Pano e da Mônica Clicker, e também o livro Introdução à Administração, de Antônio César Amaru Maximiano, da editora Atlas.